Capítulo 5. Hirão, rei de Tiro, sempre manteve grande amizade com Davi. Assim que soube que Salomão havia sido proclamado rei em lugar de seu pai, enviou missionários diplomáticos à presença do novo rei. Então Salomão mandou a Hirão a seguinte mensagem: Bem sabes que o rei Davi, meu pai, não pôde construir um templo em reverência a Yahvé, o nome do Senhor seu Deus, por causa das muitas guerras que sempre o envolveram, até o dia em que Yahvé lhe pôs todos os seus inimigos sob os seus pés. Mas agora vivo um tempo em que Yahvé me tem proporcionado paz em todas as fronteiras do meu reino. Eu não tenho inimigos e não há perigo de ataques. Por isso planejo edificar um templo dedicado ao nome do Senhor meu Deus, conforme Yahvé prometeu a meu pai Davi, afirmando: Teu filho, que colocarei no trono em teu lugar, é quem construirá um templo para o meu nome. Portanto, dá ordem para que se cortem cedros do Líbano para mim. Os meus servos acompanharão os teus servos, conforme tudo o que disseres, porque tu sabes muito bem que entre nós não há ninguém que domine a arte de cortar a madeira como os sidônios. Quando ouviu as palavras de Salomão, Hirão se alegrou sobremaneira e exclamou: Bendito seja hoje Yahvé, que deu a Davi um filho com grande sabedoria, que governa este imenso povo. Então Hirão mandou comunicar a Salomão: Eis que recebi a tua mensagem, atenderei o teu pedido a respeito das madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão do Líbano até o litoral, e farei conduzi-las em jangadas, ali as desamarrarei e tu as receberás. Em troca, tu atenderás o meu desejo, provendo meu palácio e minha corte de mantimento. Assim Hirão passou a fornecer toda a madeira de cedro e pinho que Salomão desejava. E Salomão entregou a Hirão todos os anos cerca de 2.000 toneladas de trigo e 400.000 litros de azeite de oliva puro, para alimentar todas as famílias que viviam em seu palácio. Yahvé, pois, concedeu generosa porção de sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. E houve paz e entendimento entre Hirão e Salomão, e os dois firmaram uma aliança entre si. O rei Salomão arregimentou 30.000 trabalhadores, escravos de todo o Israel, e ordenou que fossem para o Líbano em grupos de 10.000 por mês, e eles se revezaram, passavam um mês no Líbano e 2 em casa. Instituiu Adonirão como chefe sobre eles. Salomão também mandou à região montanhosa 80.000 homens especializados no corte de pedras e 70.000 homens para transportá-las. Ele colocou 3.300 capatazes que tinham a responsabilidade de supervisionar a obra e comandar os trabalhadores. Obedecendo às ordens do rei Salomão, eles cortaram grandes blocos de rocha de ótima qualidade, a fim de servirem de alicerce de pedras lavradas para o templo. Os construtores de Salomão e de Hirão e alguns cidadãos de Gebal, Biblos, cortaram e prepararam a madeira e as pedras para a edificação do templo. Capítulo 6. No ano 480, depois que os filhos de Israel foram tirados da terra do Egito, durante o 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês do ano, ele começou a construir o templo de Yahvé. O templo que Salomão edificou e consagrou a Yahvé tinha 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. O pórtico, a sala de entrada do santuário, tinha a largura do templo, que era de 9 metros, e avançava 4 metros e meio à frente do templo. Ele mandou fazer janelas de treliças fixas para o templo. Edificou andares em torno do templo, encostados na parede, tanto do pátio como do santuário interior, construindo assim salas laterais ao redor. O andar térreo tinha 2 metros e 70 centímetros, e o terceiro andar tinha 3 metros e 15 centímetros.
Ele orientou que se produzissem saliências de apoio nas paredes externas do templo, e por esse motivo não foi preciso perfurar as paredes. Na edificação do templo, só foram usados blocos cortados e preparados nas pedreiras, para que assim, durante os trabalhos de construção, não se ouvisse o barulho de martelos, machados ou qualquer outra ferramenta. A porta para as salas laterais do meio estava no lado direito do templo, e havia escadas espirais para subir ao andar do meio e deste ao terceiro. Deste modo ele construiu e terminou o templo, ordenando que o cobrissem com vigas e tábuas do melhor cedro. Também edificou e concluiu salas ao redor de todo o templo, e cada sala tinha 2 metros e 25 centímetros de altura, e elas estavam ligadas ao templo por resistentes vigas de cedro. Então a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que estás edificando, se procederes de acordo com os meus estatutos, se obedeceres às minhas orientações e seguires fielmente os meus mandamentos, eu confirmarei por teu intermédio a promessa que fiz a teu pai Davi. E habitarei no meio dos israelitas, e jamais desampararei o meu povo de Israel. Assim Salomão finalizou a construção do templo. Salomão mandou forrar todas as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, cobrindo-as desde o chão até o teto, e o assoalho foi feito com tábuas de pinho. Ele separou 9 metros na parte de trás do templo, erguendo uma divisória produzida com tábuas de cedro do chão ao teto, a fim de edificar dentro do templo o Debir, Santo dos Santos, o lugar santíssimo, o Ecal, o átrio principal, localizado em frente do Debir. O santuário interno media 18 metros de comprimento. O interior do templo era todo forrado de cedro decorado com finos entalhes de figuras de frutos e flores abertas. Toda a parte de dentro da sala era revestida de tábuas de cedro da melhor qualidade. Não se observava nenhuma pedra aparente. Preparou também o santuário interno do templo, para ali depositar a arca da aliança de Iavé. O santuário interno media 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. E Salomão ordenou que toda a parte de dentro fosse revestida de ouro puro, e da mesma forma mandou revestir de ouro o altar de cedro. Também cobriu de ouro puro todo o interior do templo, e estendeu correntes de ouro em frente do Debir, o santuário interno. Deste modo, acabou por revestir de ouro puro todo o interior do templo, e também o altar que fazia parte do santuário interno. No Debir, o santuário interno, Salomão mandou esculpir em madeira fina de oliveira as figuras de 2 querubins, cada um com 4,5 metros de altura. As asas abertas da escultura desses seres celestiais mediam 2 metros e 25 centímetros, 4,5 metros de uma extremidade à outra. Os 2 querubins tinham exatamente a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada estátua era de 4,5 metros. E Salomão colocou os querubins com as asas abertas no santuário interno do templo. A asa de um querubim tocava levemente uma parede e a asa do outro encostava na outra. As demais asas encostavam uma na outra no meio do santuário. Ele também mandou revestir completamente os querubins de ouro puro. Em todas as paredes do templo, ao redor, tanto no interior como no exterior, mandou esculpir figuras de querubins, palmas de tamareiras e flores abertas. E cobriu de ouro puro todo o pavimento do templo, tanto na parte interna como na externa. Salomão mandou produzir uma porta dupla para o Debir, a entrada do lugar santíssimo, em madeira de oliveira selvagem. A verga e os umbrais tinham 5 lados. E nas 2 portas de madeira de oliveira entalhou figuras de querubins, tamareiras e flores abertas. Também revestiu os querubins e as tamareiras de ouro puro batido. Da mesma forma, para a porta do Ecal, a entrada do templo, mandou fazer vigas de madeira de oliveira selvagem, e o seu enquadramento tinha pilares de 4 lados.
Ordenou que se produzisse também 2 portas de pinho, cada uma com 2 folhas que se articulavam por meio de dobradiças. Entalhou imagens de querubins, de palmas de tamareiras e de flores abertas nas portas e as cobriu de ouro puro batido. Mandou construir o muro do pátio interior com 3 camadas de pedra lavrada de alta qualidade e uma de vigas de cedro puro. No 4º ano, no mês de Ziv, foram lançados os alicerces para a construção do templo. No 11º ano, no mês de Bu, 8º mês, a edificação do templo foi concluída em todos os seus detalhes, de acordo com seu projeto. Salomão dedicou 7 anos do seu reinado para construí-lo. Capítulo 7. Para construir seu palácio, Salomão despendeu 13 anos até seu completo acabamento. Construiu o palácio da floresta do Líbano, com 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. A casa era toda sustentada por 4 fileiras de colunas de cedro, sobre as quais apoiavam-se vigas de cedro aparelhadas. No alto havia uma cobertura de cedro sustentada por 45 colunas dispostas em fileiras de 15. Havia 3 fileiras de janelas, uma janela de frente para a outra. Todas as portas e esquadrias eram quadradas e as 3 fileiras de janelas de cada parede eram posicionadas exatamente em frente às fileiras de janelas da parede do outro lado. Depois Salomão mandou construir o Salão das Colunas com 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura. E havia um pórtico de colunas defronte dele e uma cobertura que se estendia além das colunas. Também fez a sala do trono, onde ouvia e julgava, conhecida como a Sala da Justiça, coberta de cedro desde o assoalho até o teto. A sua casa em que residiria, no outro lado do pátio, tinha um formato semelhante. Salomão ordenou que fosse construído também um palácio como esse para a filha de Faraó, com quem tinha se casado. Todas essas construções eram de pedras de alta qualidade, cortadas sob medida e desbastadas com uma serra nos lados que ficam para dentro e para fora do edifício, e isso desde o alicerce até as beiras do teto, e por fora até o átrio maior, o grande pátio. Os alicerces foram fundados com grandes pedras escolhidas de alta qualidade, algumas medindo 4 metros e meio e outras 3 metros e 60 centímetros. Por cima desses blocos foram assentadas pedras de elevado valor, cortadas sob medida e vigas de cedro puro. Ao redor do grande átrio havia uma muralha com 3 camadas de pedras lavradas e uma carreira de vigas de cedro aparelhadas do mesmo modo que o pátio interior do templo de Yahvé, com sua sala especial de entrada, o pórtico principal. Enviou o rei Salomão missionários a Tiro, a fim de que trouxessem Hurão. Era Hurão filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai um cidadão de Tiro que trabalhava com arte em bronze. Hurão era um homem sábio, talentoso e muito experiente, e conseguia realizar todo tipo de trabalho em bronze. Veio ter com o rei Salomão e realizou todos os projetos que lhe foram designados. Hurão fundiu 2 grandes colunas de bronze, cada uma com 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência, medidas com fio de 12 côvados. Ele fez também 2 remates de bronze fundido que foram fixados no alto das colunas. Cada capitel desses media 2 metros e 25 centímetros de altura. O alto de cada coluna era adornado com arranjos artísticos de correntes entrelaçadas, 7 em cada capitel. Assim fez as colunas e fez ainda 2 fileiras de romãs de bronze fundido em redor, sobre uma rede para cobrir os remates que estavam no alto das colunas. Assim fez cada um dos capitéis. Os remates que foram fixados no alto das colunas do pórtico tinham o formato de lírios e mediam 1,80 m de altura. Nos remates das 2 colunas acima da parte que tinha formato de taça, próximo ao arranjo de correntes, foram instaladas 200 esculturas de romãs enfileiradas ao redor. Hurão colocou essas 2 grandes colunas de bronze na frente da entrada do templo. A que ficava no lado sul se chamava Jaquim, ele estabelece. A que ficava no lado norte se chamava Boaz, ele é poderoso. Os capitéis no alto
tinham o formato de lírios, e assim a obra das grandes colunas foi concluída. Hurão fez também uma piscina chamada Mar de metal fundido, redonda, medindo 4,5 metros de diâmetro e 2,25 metros de altura. Era necessário um fio de 13,5 metros para medir a sua circunferência. Ao redor da borda de fora do tanque havia 2 fileiras com ilustrações de frutos de 5 em 5 centímetros fundidas numa só peça com o tanque. O tanque se apoiava sobre as costas de 12 esculturas de touros de bronze que olhavam para fora. 3 fixavam seus olhos no norte, 3 fixavam o oeste, 3 miravam o sul e 3 contemplavam o leste. A espessura das paredes do tanque correspondia à largura de 4 dedos unidos, e sua borda era como a borda de um cálice, curvando-se para fora como as pétalas de uma flor de lírio. A capacidade total desta piscina era de cerca de 40 mil litros. Hurão construiu também os 10 suportes de bronze com roda. Cada carreta media 1,80 m de comprimento, 1,80 m de largura e 1,35 m de altura. Esses suportes móveis eram feitos desse modo. Tinham placas laterais fixadas a armações. Nas placas entre as armações estavam estampados desenhos de leões, bois e querubins. Sobre as armações acima e abaixo dos leões e bois havia ilustrações de espirais em relevo como grinaldas. Em cada pequeno carro havia 4 rodas de bronze com eixos também de bronze. Nos 4 cantos havia apoios de bronze para uma bacia. Os apoios eram decorados com figuras de espirais em relevo. No lado de dentro do pequeno carro havia uma abertura circular com 45 centímetros de profundidade. Esta abertura era redonda e com sua base media 70 centímetros. Havia esculturas em torno da abertura. As placas do pequeno carro eram quadradas e não redondas. As 4 rodas trabalhavam debaixo das placas e os eixos das rodas eram fixados ao estrado. O diâmetro de cada roda era de 70 centímetros. As rodas eram como as rodas de uma carruagem. Os seus eixos, bordas, raios e os seus cubos eram todos de bronze. Havia 4 apoios nos cantos debaixo de cada pequeno carro, os quais formavam uma só peça com a carreta. No alto de cada pequeno carro havia uma lâmina circular como se fosse uma braçadeira de 22 centímetros de altura. De igual modo, no alto de cada um desses carrinhos havia apoios e painéis que formavam uma só peça com o pequeno carro. Nas placas dos seus apoios e nos seus painéis, Hurão esculpiu figuras de querubins, leões e palmas de tamareiras na superfície dos apoios e nas placas em cada espaço disponível com grinaldas ao redor. Deste modo, ele produziu os 10 pequenos carros, todos fundidos nos mesmos moldes e eram exatamente iguais no tamanho e na forma. Fez também 10 bacias de bronze, uma para cada pequeno carro. Cada bacia tinha 1,80 m de diâmetro e a sua capacidade era de cerca de 800 litros. Hurão colocou 5 carretas no lado sul, à direita do templo, e as outras 5 no lado norte, à esquerda. Quanto ao mar, o tanque ele o firmou ao lado sul, no canto sudeste do templo. Hurão fez também as caldeiras, recipientes para cinzas, assim como as pás e as bacias para a aspersão. Ultimou toda a obra de que o encarregara o rei Salomão para o templo do Senhor. 2 colunas, os 2 rolos dos capitéis em forma de taça que estavam no alto das colunas, as 2 redes, conjuntos de correntes enfeitadas para decorar os 2 rolos dos capitéis que estavam em cima das colunas, as 400 romãs de bronze fundido para os 2 conjuntos de correntes, 2 fileiras de romãs para cada rede, a fim de cobrirem os 2 capitéis que ficavam no alto das colunas. Os 10 pequenos carros com as suas respectivas 10 pias, o mar, o tanque com seus 12 touros de sustentação e as caldeiras, as pás e as bacias. Todos esses objetos que Hurão fabricou para o rei Salomão, para o templo de Iavé, eram de bronze polido. O rei fez fundir na planície do Jordão, num terreno argiloso que havia entre Sucote e Zaretã.
Entretanto, por causa de sua enorme quantidade, Salomão não mandou pesar todos esses utensílios e, portanto, não se calculou o total do peso em bronze. Assim, Salomão fez todos os utensílios que pertenciam à casa de Yahvé, o Eterno, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual repousavam os pães da proposição, oferecidos à presença de Deus. Os candelabros de ouro puríssimo, postados 5 à direita e 5 à esquerda, em frente ao debir, o lugar santíssimo, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro, as bacias, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas e os incensários, e as dobradiças de ouro para as portas da sala interior, o Santo dos Santos, e também para os portais do Ecal, o átrio principal. Deste modo, concluiu-se toda a obra que o rei Salomão realizou para o templo de Yahvé, o Senhor. Então Salomão mandou trazer tudo quanto seu pai havia consagrado ao Senhor e depositou junto com os demais tesouros da casa de Yahvé, o Eterno, a prata, o ouro e os utensílios. Capítulo 8. Então o rei Salomão reuniu em Jerusalém os anciãos, líderes, autoridades de Israel e todos os chefes das famílias israelitas para transportarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança de Yahvé. Todos os homens de Israel congregaram-se junto ao rei Salomão no mês de Etanim, que é o 7º mês do ano, durante a festa desta época. Quando todos os líderes de Israel chegaram, os sacerdotes tomaram a arca de Yahvé e a tenda do encontro com todos os seus utensílios sagrados que nela ficavam e a levaram. Coube aos sacerdotes e levitas o transporte de todos os objetos sagrados. O rei Salomão e toda a comunidade israelita que se havia congregado a ele diante da arca sacrificaram tantas ovelhas e tantos bois que nem conseguiram contar. Os sacerdotes transportaram a arca da aliança de Yahvé para o debir, seu espaço reservado no Santo dos Santos do templo, e a depositaram debaixo das grandes asas dos querubins. De fato, as estátuas dos querubins tinham suas asas abertas para o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o translado. Esses varais eram tão longos que as suas pontas, que se estendiam para fora da arca, podiam ser observadas do debir, à frente do Santo dos Santos, mas não se conseguia avistá-las de qualquer outra parte. Dentro da arca estavam exclusivamente as 2 tábuas de pedra que Moisés, quando estava no Monte Horebe, tinha depositado na arca, no dia em que Yahvé estabeleceu uma aliança com os israelitas depois de haverem sido libertos e partido do Egito. Ora, assim que os sacerdotes se retiraram do Santo dos Santos, a nuvem encheu o templo de Yahvé, de modo que os próprios sacerdotes não puderam continuar o seu serviço ritual, pois a glória do Senhor tomou por completo o templo de Yahvé. Então exclamou Salomão: Yahvé disse que habitaria numa nuvem escura. Contudo, eu desejei construir para ti um templo magnífico, uma casa para nela habitares para sempre. Em seguida, o rei se voltou e abençoou toda a Assembleia de Israel, e toda a multidão se mantinha de pé. E ele declarou: Bendito seja Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel, que realizou por sua mão o que com sua boca prometera a meu pai, afirmando: Desde o dia em que fiz sair meu povo Israel do Egito, não escolhi uma cidade dentre todas as tribos de Israel, para nela se construir uma casa onde estaria meu nome, mas escolhi Davi para comandar Israel, meu povo. Meu pai Davi teve em seu coração o propósito de construir uma casa para Yahvé, o nome do Senhor Deus de Israel. Entretanto, o Senhor revelou a meu pai Davi: Planejaste edificar uma casa em homenagem ao meu nome, e fizeste bem. Todavia não serás tu quem edificará esse templo, e sim teu filho, saído de tuas entranhas, é que construirá a casa para o meu nome. E Yahvé fez com que a sua palavra se tornasse realidade. Sucedi a meu pai Davi
e tomei posse do trono de Israel, como prometera o Senhor. Edifiquei a casa para o nome de Yahvé, Deus de Israel, e nela preparei um lugar para a arca, na qual se encontra depositada a aliança que Yahvé firmou com os nossos antepassados na época em que os fez sair da terra do Egito. Logo depois, Salomão prostrou-se diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel, estendeu as mãos em direção ao céu e orou: Yahvé, Deus de Israel, não existe nenhum Deus semelhante a ti, lá nos mais altos céus, nem cá embaixo sobre toda a terra. Tu que preservas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpriste a teu servo Davi, meu pai, a promessa que lhe havia firmado, e o que disseste com tua boca realizaste neste dia com a tua mão. E agora, ó Senhor Deus de Israel, mantém a teu servo Davi, meu pai, a promessa que lhe fizeste ao declarar: jamais te faltará um descendente diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos tenham total cuidado de caminhar de acordo com as minhas orientações, como tu tens procedido diante de mim. Agora, pois, Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas será que Deus pode habitar de fato na terra com os seres humanos? Os céus, mesmo os mais longínquos, não podem circunscrever-te, e incomparavelmente menos esta casa que construí. Ainda assim, inclina teus ouvidos à oração e à súplica do teu servo, e ao seu pedido de misericórdia, ó Yahvé, Senhor meu Deus. Atenta para o clamor e a prece que o teu servo faz hoje na tua presença, que os teus olhos estejam observando dia e noite esse templo, contemplando este lugar do qual afirmaste: meu nome estará presente lá. Ouve, portanto, o rogo que teu servo fizer, voltado na direção deste lugar. Ouve desde os mais altos céus, lugar de tua perene habitação, o clamor do teu servo e de Israel, o teu povo sempre que orarem voltados para este lugar, e quando ouvires, conceda-lhes o teu perdão. Se alguém pecar contra o seu próximo, e esse pronunciar sobre ele um juramento, e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar neste templo, ouve então do céu, opera e julga os teus servos, condena o culpado, fazendo recair sobre sua cabeça a sua própria atitude maldosa, e inocenta o justo, retribuindo-lhe de acordo com a sua justiça. Quando Israel, teu povo, for vencido diante do inimigo por haver pecado contra ti, se ele se converter, louvar teu nome, orar e suplicar a ti nesse templo, escuta no céu, perdoa o pecado de Israel, teu povo, e reconduze-o à terra que deste a seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva por terem eles pecado contra ti, se eles orarem neste lugar, louvarem o teu nome e se arrependerem do seu pecado por os teres afligido, escuta no céu, perdoa o pecado de teu servo e do teu povo Israel. Tu lhes indicarás o caminho reto que devem seguir e rega com chuva a terra que deste em herança a teu povo. Quando a terra sofrer a fome, a peste, a ferrugem e mofo, o ataque dos gafanhotos peregrinos e das lagartas devastadoras, ou ainda quando os inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma palavra de oração ou prece por misericórdia for elevada a ti por um israelita ou por todo o Israel teu povo, cada pessoa sofrendo com suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos altos céus o espaço da tua habitação, perdoa e age, retribui a cada um segundo o seu proceder, pois conheces o seu coração. És o único que conheces plenamente as intenções do coração de todos. Assim o povo te amará com temor respeitoso durante todo o tempo em que viver sobre a terra que deste aos nossos pais desde o passado. Também quanto ao estrangeiro que não pertence à linhagem de Israel, teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do teu nome, porque eis que ouvirão falar do teu magnífico nome, da tua boa e poderosa mão e do teu braço forte, quando este povo vier e orar voltado para este templo. Ouve dos céus, espaço da tua habitação, e atende às súplicas do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra sejam esclarecidos quanto ao teu nome, e passem a te amar e temer, como procede Israel, teu povo, e saibam eles que esse templo que edifiquei traz o teu nome.
Se o teu povo sair à guerra contra seus inimigos pelo caminho que o enviar, e ele orar, voltado para a cidade que escolheste, para o templo que construí em homenagem ao teu nome, escuta nos altos céus a sua prece e a sua súplica, e atende a sua causa. Quando tiverem pecado contra ti, pois não há ser humano algum que não peque, ficares irado com a atitude deles, e os entregares nas mãos de seus inimigos, que os detenha e os leve como escravos para a sua terra, seja esta distante ou próxima, se na terra para onde forem levados cativos, reconhecerem seus erros e se converterem em meio à terra do seu cativeiro, te confessarem: pecamos, nos desviamos e agimos com maldade, e se buscarem a ti de todo o coração e de toda a alma na terra de seus inimigos, que os tenham levado como escravos, e orarem a ti, voltados para a sua terra que deste a seus pais, para a cidade que escolheste e para o templo que edifiquei ao teu nome, escuta dos altos céus, onde resides, a sua oração e a sua súplica, e defende a causa do seu povo. Perdoa a tua gente os pecados cometidos contra ti e todas as revoltas e transgressões que tiverem pecado contra a tua pessoa. Faze-os encontrar graça diante de seus dominadores, de modo que recebam deles a necessária misericórdia. Porquanto são o teu povo e a tua herança, são os que fizeste sair do Egito, daquela fornalha de fundição. Que teus olhos estejam abertos para contemplar a atitude quebrantada do teu servo e de teu povo Israel, para ouvires todos os apelos que lançarem diante de ti. Pois foste tu que os separaste como tua herança dentre todos os povos da terra, como declaraste por meio de teu servo Moisés, quando libertaste e fizeste sair do Egito nossos antepassados, ó Senhor Yahvé. Assim que Salomão acabou de dirigir a Yahvé, o Senhor Deus, toda esta oração e esta súplica, levantou-se do lugar onde estava ajoelhado, de mãos erguidas para o céu, diante do altar de Yahvé, e pôs-se de pé. Abençoou em alta voz toda a congregação de Israel, exclamando: Bendito seja Yahvé, o Senhor que concedeu paz e descanso a seu povo Israel, segundo tudo quanto havia prometido, de todas as suas boas promessas que transmitiu por meio de teu servo Moisés, nenhuma fracassou. Que Yahvé, o Senhor Deus, caminhe conosco, como andou com nossos pais, que não nos abandone, nem nos rejeite. Fazei com que de coração nos voltemos totalmente para Ele, a fim de que andemos em todos os seus caminhos e obedeçamos aos seus mandamentos, decretos e ordenanças que prescreveu aos nossos antepassados. E que as palavras deste meu clamor ao Senhor tenham plena aceitação diante de Yahvé, o nosso Deus, dia e noite, a fim de que seja da sua vontade atender o pleito do seu servo e a causa de Israel, seu povo, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Assim todos os povos da terra reconhecerão que somente Yahvé, o Senhor, é Deus, e que não existe nenhum outro. Quanto a vós, que seja todo o vosso coração honestamente dedicado a Yahvé, o nosso Deus, para que andeis de acordo com seus ensinos e decretos, obedecendo aos seus mandamentos, como acontece hoje. Então o rei e todo Israel unido a ele ofereceram sacrifícios diante de Yahvé. Para o sacrifício de paz e comunhão que ofereceu ao Senhor, Salomão deu 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Deste modo, o rei e todos os israelitas consagraram o templo a Yahvé. No mesmo dia, o rei consagrou a parte central do pátio que ficava em frente do templo de Yahvé, a casa do Eterno, e ali ofereceu o holocausto, que são os sacrifícios totalmente queimados, a oferta de cereais e a gordura das ofertas pacíficas. Uma vez que o altar de bronze que estava diante de Yahvé era pequeno demais para conter todo o holocausto, a oblação, as gorduras dos sacrifícios pacíficos. Nessa ocasião, Salomão celebrou a festa dos tabernáculos e todo Israel com ele. Houve uma grande assembleia, com multidões vindas desde Lo-Amate, entrada de Amate ao norte, até o ribeiro que marca a fronteira com o Egito ao sul. No 8º dia, Salomão despediu o povo e enviou cada pessoa de volta ao seu lar. Todos rogaram as bênçãos de Deus sobre o rei e retornaram para suas casas, felizes e com o coração repleto de esperança por todo o bem que Yahvé fizera a seu servo Davi e por todo Israel, seu povo.